Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas Frari e a gente vai dar continuidade à nossa série de videoaulas, onde a gente está mostrando como construir interfaces visuais utilizando o editor visual do NetBeans. NetBeans é a IDE da Oracle e poderia ser feito também com outras IDEs, mas a gente está atualmente usando o NetBeans porque ele já traz uma ferramenta que pode simplificar o processo de gestão de janelas sem que você tenha que codificar tudo usando programação pura. Embora, minha sugestão é, se você está começando a programar, é interessante você fazer programação de maneira pura, que eu estou dizendo, que é codificar, adicionando tela manualmente, porque assim você vai aprender melhor, tá? Mas para quem já tem uma basezinha e quer agilizar o processo de codificação de telas, o NetBeans traz então essa excelente ferramenta que é a parte de gestão de telas. Bom, vamos dar continuidade à nossa última aula. Vou rodar aqui para demonstrar. Na última aula a gente mostrou como fazer a tela de cadastro e em seguida fez a gestão de telas. Então, se eu clico no botão cadastrar, eu chamo a tela de cadastro do produto. Eu ainda não codifiquei a tela, os elementos visuais que a tela de cadastro vai fazer, mas a gente já viu que se eu clicar em X aqui, ele volta para a janela anterior da aplicação, porque eu configurei o Default Close Operation passando a opção Dispose. O Dispose, na verdade, ele destrói a tela atual, liberando assim memória. Então é uma opção interessante. Embora você poderia colocar que ela pudesse ser oculta, ou usando no código um set visible true, set visible false, que dela ela é escondida. Então você tem essa maneira aí de gerenciar a sua tela. Então eu vou mostrar o problema que nós tivemos na aula passada, que era a seguinte: se eu apertar cadastrar, a tela de cadastro vai aparecer. Se eu selecionar a tela anterior e apertar de novo, eu vou ter agora duas janelas. Se eu apertar de novo, eu vou ter agora três janelas. Então esse é um dos problemas. Eu tenho que, toda vez que eu aperto cadastrar, eu não deveria estar chamando outras janelas, ou então, quando eu estou na tela de cadastro, eu não deveria poder acessar a tela principal. Então eu vou mostrar agora como é que a gente pode fazer para garantir que a tela de cadastro só vai ser chamada uma vez, utilizando essa abordagem onde se eu abro a tela de cadastro, eu não posso clicar na tela principal novamente. Então, se eu estou aqui, só vou poder sair se eu fechar a janela, se eu apertar salvar ou se eu apertar o botão cancelar, ok? Então, vamos fazer. Bom, ok, vamos continuar então para resolver esse problema. Uma maneira que podemos fazer é codificar esse código aqui, simplesmente colocando tela atual. Desabilite todas as operações que podem ocorrer em cima de você, usando set enable false. Nesse momento estou desabilitando a tela atual para não ser clicável mais. E aí então eu instancio a tela de cadastro. Então se a gente for rodar agora, a gente vai ver. Cliquei duas vezes aqui sem querer. Deixa eu fechar uma, tá? Pronto. Se eu clicar em cadastro, vai aparecer a tela, as opções que eu ainda não coloquei. Se eu clicar aqui, ele vai fechar a janela e volta para cá. No entanto, se eu voltar para cá, o que acontece? As opções estão desabilitadas. Ou seja, quando eu chamei set enable e passei falso, eu tenho que habilitar de novo ela quando eu saio da tela. Então, isso eu vou precisar codificar. Vejam que eu estou resolvendo o problema parcialmente. Vamos analisar de novo. Rodando o programa, a gente resolveu o problema anterior. Qual era o problema anterior? Eu clicava em cadastrar, a tela era aberta. Mas se eu voltava o foco para a janela e clicava em cadastrar de novo, eu então tinha aberturas de as ações eram percorridas e, portanto, a tela era aberta várias vezes. O que eu fiz? Desabilitei as interações da tela principal. Veja que se eu clicar nos botões respectivos, nenhuma ação é percorrida.
menos o X, que o X é para fechar a aplicação que o usuário pode fazer. Minimizar também, se ele quiser minimizar, etc. Né? Então, se ele clicar em X, a tela é fechada e você tem a tela novamente. Só que agora, quando eu volto, ela veio, ela está desabilitada. Portanto, nós temos que habilitá-la novamente, ok? Então vamos codificar aqui para que fechar. Vamos entender como que eu vou codificar isso. Essa é a minha tela atual, né? Inclusive eu vou diminuir um pouco a área aqui, pronto. A tela de cadastro, eu posso configurar um evento que quando o usuário clica em fechar, eu posso habilitar novamente a tela anterior. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso criar um evento com o botão direito, eventos, e aí você tem vários eventos aqui, ó. Então, eventos de janela. Ó. Se a janela for fechada, que é esse window closed, o que vai acontecer? Ele vai mostrar um código onde eu posso codificar aqui, né? Então aqui, tratamento para operações de fechar a janela. Se a gente colocar um system out println, né? Posso escrever aqui fechando janela, vou botar de cadastro, pronto, e rodando novamente, né? A gente pode observar que se eu clicar em cadastro, eu abri a janela de cadastro. Se eu fechar no X, a gente vê no log que ele escreveu fechando janela de cadastro. Ou seja, esse código, só que agora estou com a janela desabilitada, né? Esse código foi chamado quando a janela foi fechada. Então aqui dentro eu posso configurar para habilitar a janela anterior, a janela principal, né? A questão é, como? Então, você pode, utilizando se você, tudo que tu precisa é pegar a instância da tela anterior. Como é que eu posso pegar a instância da tela anterior? Uma maneira que eu acho bom é quando o usuário clicar no botão cadastrar, você pode ir no código-fonte dessa ação, né, que atualmente eu tô fazendo isso aqui, né? Você pode simplesmente, ao criar a nova tela, passar a instância da sua tela atual para ela, para que ela consiga então manipular as coisas da tela anterior. Então, o que eu quero fazer é isso, passar this para a tela. O Java vai dizer que dá erro porque não existe um construtor que recebe parâmetros. Então você pode criar um construtor que recebe parâmetros. Vamos lá, no construtor default, que é esse aqui, o sistema. Então eu vou criar um outro construtor, public, tela principal, tela cadastro. E aí eu vou fazer ele receber a instância da tela principal, tela anterior. Eu vou chamar de tela anterior aqui. E esse construtor padrão, eu vou dizer que ele é private, para ninguém conseguir acessar ele, a não ser pelo meu construtor que eu estou criando. Então, para chamar o construtor padrão, usando this, e agora guardar a instância da tela anterior. Então, eu vou criar aqui this. Tá. Antes de criar, eu vou ter que declarar um atributo aqui. Então, vamos declarar um atributo chamado do tipo tela principal, que eu vou chamar de tela anterior. E agora eu posso, o construtor diz ponto tela anterior recebe tela
anterior, que é o parâmetro que está entrando na função. Bom, se a gente rodar novamente, a gente vai receber agora a instância dessa tela anterior. Portanto, na ação de cancelar ou do X de fechar a janela, ele vai chamar o método de close operation. Então, no método de close operation, eu vou abrir o código-fonte de novo. Acessar aqui o código-fonte. Vou procurar aqui o método de close, aqui, ó, fechando janela, né? E nesse ponto, então, agora eu já sei a resposta do como. Eu posso então pegar a tela anterior, ponto set enable nela, passando true para ela ser habilitada, e aí finalmente eu vou poder ter o que eu quero. Então, rodando novamente. Opa, peraí. Tem uns errinhos aqui, eu vou tirar. Cadê? Cadê os errinhos? Tela principal. Vamos procurar aqui. Deixa eu arrastar um pouco a janela para cá. Tá escondido aqui. Deixa eu compilar de novo. Pronto, e agora eu posso rodar. Se eu clicar em cadastrar e agora tentar acessar a tela anterior, ele está desabilitado, como a gente já tinha visto antes. Agora, voltando para cá, se eu clicar em fechar a janela, essa tela passa a ficar habilitada de novo. Veja que eu posso chamar cadastro ou clicar em sair. Pronto. Ok, pessoal? Então, o que está faltando agora? Colocar os componentes visuais na tela de cadastro, né? Colocar os elementos visuais aqui. A gente continua na próxima aula.